Bom, gente, então na aula de hoje como eu estava dizendo, é uma aula introdutória sobre a disciplina, tá? Então a gente vai falar sobre quais são os princípios básicos para começar a se entender estatística. Então não é tudo. Deixa eu botar aqui no negócio, senão eu fico apontando para o lado errado. Pronto. Não é tudo isso aqui que a gente vai ver nessa aula de hoje, não, tá? Nessa aula a gente só vai falar de dados e amostragem, tá? A gente vai falar só desses. Eu vou falar um pouquinho de bioestatística. Isso aqui, na verdade, é tudo que a gente vai ver na disciplina, tá? Então, aula por aula, eu vou abordando cada um desses temas, tá bom? Então, não assusta, não. A gente vai estudar isso tudo aqui hoje, não. Deus me livre. A gente vai pegar só essa primeira partezinha aqui, só esse comecinho aqui, tá bom? Então, o objetivo dessa aula de hoje, o que vocês têm que aprender nessa aula de hoje? Vocês têm que entender o que é bioestatística, para que ela serve, né? Para que diabos vocês vão estudar a bioestatística, certo? Qual é o conceito de dados, né? E como vocês vão trabalhar com dados, e qual é o conceito de amostragem e como vocês vão trabalhar com amostragem, certo? Então, a gente vai ver mesmo o fundamento da bioestatística, ok? Beleza, então vamos começar pela questão que eu acho que é a mais lógica, né? Que é a gente entender, afinal de contas, o que é essa bioestatística, certo? Então, gente, a bioestatística, ela é a fusão entre duas disciplinas, a biologia, né, que é o curso que vocês estão fazendo, e a estatística, que é uma disciplina da matemática. O que é estatística lá na matemática? Estatística é uma disciplina que trabalha com dados e probabilidade, certo? Então, ela utiliza dados numéricos para estabelecer probabilidades, que é o quê? Qual é a chance de alguma coisa acontecer? Qual é a chance de um número aparecer? Qual é a chance desse número aparecer tantas vezes? Então, ela utiliza é uma disciplina que se utiliza de cálculos matemáticos para estabelecer probabilidade, chances, né? Chances de alguma coisa acontecer. É uma disciplina que surgiu dos jogos de azar, que eu acho que é a forma mais fácil de você compreender. Igual, por exemplo, você vai jogar na loteria, né? Você vai lá fazer a sua fezinha lá na loteria. Quando você vai fazer a sua fé na loteria, normalmente o cara da loteria não fala assim, a chance de você ganhar jogando 6 números é 1 em 1 bilhão, né? Se você jogar 20 números, é 1 em 1 milhão. Se você jogar 30 números, é 1 em 100 mil. Ele não vai te dando chances daquilo acontecer. Essas chances são calculadas pela probabilidade, pela estatística, certo? Quando você vai contar no período eleitoral, e as pesquisas vão mostrando, né? Esse candidato tem tantos por cento de intenção de votos, então ele provavelmente ele é o candidato que vai ganhar a eleição. Isso também é uma análise que é feito pela estatística, né? Agora, por exemplo, que a gente está vivendo na pandemia, né? Você fica assim, se você usar máscara, a chance de você pegar Covid é tal, né? É 1 em 2, né? Se você, eu estou inventando, tá, gente, os dados. Se você tomar vacina, a chance de você contrair a doença é de 60%, de você não contrair a doença é de 60%. Se você contrair, você tem 0 ou 1% dela ficar na forma grave. Então, assim, essas porcentagens, essas probabilidades, essas chances, elas são calculadas pela estatística. Tá? Então, é a parte da matemática que se utiliza de cálculo para poder estabelecer chances das coisas ocorrerem. Ok? Então, é meio que uma disciplina que basicamente trabalha com probabilidade. Porém, para você estabelecer probabilidades, para você calcular probabilidades das coisas, você precisa de dados, né? Você precisa dos dados, dos números, dos valores, né? Das informações que são utilizadas para você poder calcular essa estatística, certo? Então, por exemplo, no sistema eleitoral, que eu acho que é o mais fácil de entender, quando eu vou dizer que o candidato X tem tantos por cento de chance de ganhar a eleição, essa porcentagem eu tiro de uma pesquisa que eu faço,
né, com o eleitorado, perguntando, você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Depois eu compilo todos esses dados, né, eu junto todos esses dados, e aí eu uso esses dados para medir, baseado nesses dados, qual é a chance de todo mundo, né, qual é a chance real do candidato ganhar a eleição, certo? Então eu preciso de... dá para fazer com regra de 3 também. Então, eu preciso pegar esses dados e transformar esses dados numa estatística, numa probabilidade, tá? Então, como a gente precisa desses dados para poder chegar no produto final, que é a probabilidade, toda a coleta, definição, né, a tabelação, cálculo, tudo que envolve a amostragem desses dados, né, amostrar, buscar esses dados no campo, tem que ser regido por um conjunto de regras, né? Tem que existir um conjunto de regras, de normas, de regulamentos para você poder coletar esses dados da forma adequada, né? Para você procurar esses dados e coletar eles de forma que você não erre, né? Não faça essa coleta de dados errada. Porque se você coleta o dado da forma errada, a estatística vai dar um resultado falso, né? Vai dar um resultado que não condiz com a realidade. Então, você precisa ter um conjunto de regulamentos que te oriente em como coletar esses dados, juntar esses dados e processar esses dados, tá? Esse conjunto de metodologias e regras também faz parte da estatística. Então, a estatística também vai trabalhar também vai reger como se faz coleta, amostragem e tratamento de dados, tá? Então, já falei, probabilidade, já falei que é uma disciplina que tem como principal objetivo calcular probabilidades de ocorrências de eventos, né? Probabilidades, chances das coisas acontecerem. É uma disciplina que trabalha com amostragem, tratamento de dados, né? É uma disciplina que faz as análises estatísticas, que são os cálculos propriamente ditos. Vocês vão entender melhor o que é essas análises estatísticas mais para frente na disciplina. E também é a disciplina que orienta o modo que os resultados são apresentados, o modo que os dados e os resultados são apresentados para a comunidade no geral. Então, quando você vê lá os gráficos, as tabelas, as figuras, os textos informativos, os índices, né, taxas, parâmetros, quando você vê todas essas coisas que são muito apresentadas em jornais, revistas, artigos, livros, todas essas coisas, todas essas ilustrações e resumos de análises estatísticas para poder divulgar os seus resultados são também regidos pela estatística, são também estudados pela estatística. Então, quem criou os gráficos, quem criou as tabelas, quem criou os índices, as taxas, tudo isso quem fez foi a estatística, foi criado dentro da disciplina de estatística, certo? Então, além dessas 3 coisas que eu já tinha falado, a estatística também trabalha com gráfico, né? Gráfico não, é apresentação de resultados, tá? Então, qualquer um de vocês que já participou de algum projeto de pesquisa, de extensão, de ensino, ou que já fez alguma disciplina que teve contato com um artigo científico, ou teve que apresentar um relatório, ou alguma coisa assim, ou fez um estudo de livro didático, já se deparou com alguma desses produtos, né? Alguma dessas coisas relacionadas com a estatística, certo? Então, a estatística, ela está assim difundida em toda a nossa vida, né? Não só na vida acadêmica, mas também na nossa vida pessoal. Toda vez que você tem que tomar uma decisão na vida, toda vez que você vai decidir sobre alguma coisa, você usa, mesmo que sem saber, você usa a bioestatística, tá? A bioestatística não, a estatística, né? Você usa de cálculos estatísticos. Tudo bem que você não faz esses cálculos lá
no caderninho. Podia até fazer. Depois que terminar essa disciplina, vocês vão começar a fazer esses cálculos tudo automático, né? Vocês já vão correr direto para os cálculos. Mas a gente não faz normalmente esse cálculo. Quem faz esse cálculo é o nosso subconsciente, né? A nossa cabeça. Então, quando você vai, por exemplo, decidir, será que hoje tem aula? Ontem vocês devem ter se perguntado, será que amanhã tem aula de estatística? Toda vez que você faz essa pergunta, será, né? Será que vai ter alguma coisa, né? Será que isso vai ser assim ou assado? Toda vez que você pergunta, né, para si mesmo se alguma coisa vai acontecer ou se você tem que escolher entre alguma coisa, né? Você está utilizando de estatística, porque você está indiretamente calculando uma probabilidade, né? Por exemplo, você vai para uma balada, para uma festa e tem que escolher entre um crush ou outro, né? Você vai ficar com um crush ou outro. Quando você tem que fazer essa escolha, você está fazendo estatística, porque você está calculando qual é a probabilidade dele querer ficar comigo, né? Quem vai ter maior chance de ficar comigo? O A ou o B, né? O crush A ou o crush B? Ou será que se eu chegar naquele crush ali, ele vai querer ficar comigo? Toda vez que você se questiona sobre alguma coisa, você utiliza de estatística, porque o seu cérebro vai pegar na sua memória os dados, que são evidências, né, ou fundamentos para você tomar a decisão, e a partir daqueles dados vai tomar a decisão se você faz ou não aquilo. Por exemplo, você foi para uma festa e encontrou aquele crush que você está de olho há muito tempo. Aí você se pergunta, será que é hoje que eu vou ficar com esse ou essa crush? Será que é hoje que vai dar certo? Aí o seu cérebro vai pensar, quantas vezes você já encontrou com ele? De todas as vezes que você encontrou com ele ou com ela. Rolou alguma coisa, ele deu um sorrisinho, ele olhou para você, ele riu da sua piada, ele te fez um elogio, né? Então, ou não, ele te ignorou, ele não te deu bola, ele não riu da sua piada. Então, o seu cérebro vai pegar os dados que são positivos, os dados que são negativos, e vai tomar uma decisão, vai gerar uma probabilidade, né? A probabilidade de você chegar nesse seu crush e ele realmente querer ficar com você é 30%, 40%, 60%, 80%. Qual que é a chance de dar certo? O seu cérebro faz esses cálculos para você, só que você não percebe, porque normalmente ele vai só te impulsionar, né? Vai, minha filha, vai que vai. Ou então ele vai dizer, vai não, fica quieto, né? Mas você toma essa decisão fazendo estatística, né? Você faz uma estatística ali abstrata, mas você faz uma estatística. A diferença é que quando você vem para a disciplina de bioestatística, você faz os cálculos. Você necessariamente faz os cálculos que o seu cérebro faz sem você perceber, tá? Então, a estatística está presente na nossa vida toda. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão na vida, você usa a estatística. Essa estatística que você usa, como eu falei, indiretamente, mas depois que você terminar essa disciplina, você vai poder efetivamente fazer essas estatísticas. Então, você pode chegar na festa, ao invés de contar com a sorte, você pode pegar um papelzinho, fazer as suas anotações, calcular um valor de probabilidade e, a partir desse valor de probabilidade, tomar uma decisão mais acertada se você vai ou não chegar naquele crush, né? E quem sabe assim você quebre menos a cara na vida e passe menos perrengue, né? Ou se decepcione menos no amor, porque você vai tomar decisões mais lógicas, né? Mais pautadas em dados, né? Em evidências e não nas fake news amorosas que o seu cérebro cria, né? Então, assim, vocês vão ver que no final dessa disciplina, a estatística pode ser utilizada para tudo na vida. Eu uso estatística para tudo. Tudo que eu tenho que decidir, eu vou e faço um cálculozinho estatístico ali. Hoje em dia eu nem preciso calcular mais, eu já faço assim de cabeça, mas eu sempre faço um cálculozinho matemático para eu ter certeza que aquilo ali eu vou estar tomando muito risco de me estrepar fazendo aquilo, ou se aquilo vai dar super certo, tá? Então, vocês vão ver como que essa disciplina de bioestatística vai mudar a vida de vocês, para melhor ou para pior, né? Porque vocês podem ficar deprimidos e reprovados e tomar ranço da disciplina. Mas eu espero que mude a vida de vocês para melhor, ok? Bom, o que isso tem a ver com biologia? Então, a biologia, ela vai pegar essas coisas, né? Tudo que eu falei aí, que a estatística faz,
e vai utilizar essas ferramentas para poder fazer ciência, né? Fazer ciência biológica, tá? Ou seja, trabalhar a biologia de forma científica. Então, não tem como fazer biologia sem estatística, tá, gente? A estatística é um dos pilares das ciências biológicas, porque a estatística é um dos pilares da ciência. Tudo que é ciência tem a estatística como pilar, tá? Porque vocês vão entender isso ao longo da disciplina, porque é um conceito, assim, acho que é o principal conceito da disciplina, mas vocês vão entender que não existe ciência sem estatística, porque a estatística é o que dá confiabilidade para a ciência. Qual é a diferença entre uma fake news, né, um fake dado, né? Qual é a diferença entre o dado científico falso e um dado científico verdadeiro? O dado científico verdadeiro tem estatística. O dado científico falso não tem. Ou tem utilizada da forma errada, né? Ou a pessoa utilizou a estatística de forma errada para poder gerar uma informação errada, né? Porque a estatística, como tudo, pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Mas a diferença é que a ciência, ela tem uma estatística bem feita, feita da forma correta. E aí ela se torna um dado verdadeiro, um dado confiável, né? Justamente porque ela tem estatística para embasar ela, ok? Tudo que vocês já leram num livro didático, tudo que vocês já leram num artigo científico, quase todos os fatos que vocês já leram em jornais e revistas sérios, né? Jornais e revistas sérios, são pautados em evidências estatísticas. Então, mesmo que no livro tenha uma informação que é uma frase, né, que é só palavra, né, uma informação assim que muitos, por exemplo, o Cerrado é o maior bioma do Brasil, a Amazônia é o maior bioma do Brasil, ou essa espécie está ameaçada de extinção. Toda vez que tem uma informação, né, biológica, mesmo que ela seja toda em texto, existe uma estatística ali por trás. Ela pode não ter sido apresentada, mas tem uma estatística ali por trás, porque se não tivesse, não poderia fazer aquela afirmação. Você não pode afirmar nada na ciência sem que tenha sido feito uma análise estatística por trás, ok? Porque vocês vão entender ao longo da disciplina que a estatística, ela é vou dizer assim, a carta de confiança, né? A carta de aquele documento, vamos dizer assim, que atesta que o seu trabalho é confiável, certo? É aquela pessoa que sempre está ali para dizer que você presta, né? Não, vai com fulano, que esse fulano aí é de boa, que ele presta, ele faz tudo certinho. É isso que a estatística faz. A estatística, quando você faz uma estatística bem feita, ela é a sua carta de recomendação. Ela é o seu atestado de confiança, de confiabilidade científica, certo? Então é tipo a sua mãe, né, que sempre está ali para dizer que o que você fez ali é certo, né, na maioria das vezes, né? Mas é aquilo que vai dar plena confiabilidade nos seus dados, certo? Então, sempre que você fizer ciência, você tem que fazer estatística, tá? É fundamental, né? Se a gente pensar, para fechar essa discussão, se a gente pensar que se a gente pensar em ciência, né? O que fundamenta a ciência? Quais são os pilares de uma ciência, como, por exemplo, a ciência biológica? Quais são os pilares da ciência biológica, né? O primeiro pilar das ciências biológicas é a filosofia, né? Então, esse é o primeiro fundamento das ciências biológicas, é a filosofia das ciências biológicas, que é o quê? É o modo de pensar, é o modo de raciocinar, né? É o modo de criar teorias, de criar hipóteses, né? É a epistemologia ali daquele pensamento, né? É como pensar ciências biológicas, como trabalhar ciências biológicas no campo da teoria, do pensamento, das ideias, certo? Então, esse é o primeiro pilar da ciência biológica. Então, se você quer ser um cientista da biologia,
a primeira coisa que você tem que se apoderar é da filosofia das ciências biológicas, tá? Que não é saber de cor quais são os filósofos que falaram sobre biologia ao longo da história. A filosofia das ciências biológicas é saber pensar a biologia, saber pensar as teorias, as hipóteses, as ideias, né, da biologia. Todos os melhores biólogos que já, ou quase biólogos, né, todos os principais personagens da história que trabalhavam com biologia eram também filósofos, também, não que eram filósofos, mas tinham um grande estudo em filosofia, né? Qualquer um que você pensar aí, Darwin, por exemplo. Darwin tinha muito estudo em filosofia, porque você tem que saber raciocinar. Então, o primeiro pilar da ciência biológica é a filosofia da ciência biológica. O segundo pilar das ciências biológicas é o método científico, né? Porque se não tem o método científico, aquilo não é ciência, né? Então, a metodologia científica que a gente utiliza na ciência biológica é o segundo pilar, né? Então, o que é a metodologia científica? São os materiais, os métodos, os procedimentos, os protocolos, os equipamentos, né, os formulários, toda aquela parafernália que a gente utiliza para poder trabalhar com ciência, né, para poder fazer a ciência biológica. Tudo que tem dentro de um laboratório, que tem fora de um laboratório também, né? Tudo aquilo que a gente utiliza para poder trabalhar com biologia. Então, essa é a segunda, e também, é lógico, a parte escrita, né? Como escrever um resumo, como escrever um artigo, como escrever um livro, como escrever um texto, uma divulgação científica. Tudo isso também faz parte da metodologia científica, certo? Então, esse é o segundo pilar. E vocês têm também uma disciplina de metodologia científica, né? E o terceiro pilar da ciência biológica é a bioestatística. Olha aí, o terceiro fundamento da ciência biológica é a bioestatística, porque a bioestatística é o que vai trabalhar os dados, né, como eu disse, os dados que serão coletados para poder tirar a informação biológica e o tratamento estatístico que vai dar confiabilidade para os seus resultados. Então, a bioestatística o pulo do gato, né? É a chave que torna um trabalho puramente amador num trabalho científico, na biologia, né? Dentro da biologia. Por exemplo, você não consegue publicar nenhum trabalho se a sua estatística não tiver bem feita, certo? Então, a primeira coisa que os cientistas que estão te avaliando vão olhar é se você fez a estatística de forma correta. Se você não fez, seu trabalho não serve para nada, né? Porque os seus resultados não são confiáveis, ok? Então, esse é o terceiro pilar. Então, tem muita gente que entra no curso de biologia achando que vai ficar só estudando bichinho, plantinha, celulinha, bactériazinha, fungozinho, gentezinha, né? Acho que vai ficar estudando só isso lá, lendo aquelas coisinhas, mas não é. Se você quiser se tornar um biólogo completo, bem informado, competente, é preciso que você trabalhe esses três fundamentos das ciências biológicas: a filosofia, metodologia e a estatística, né? A estatística das ciências biológicas, tá? Infelizmente, nesse nosso curso, essas são só 3 disciplinas, né? Uma disciplina para cada um desses temas. Eu acho completamente errado. Acho que tinha que ter muito mais filosofia, tinha que ter muito mais metodologia e muito mais estatística. Mas eu espero que os professores, nas suas disciplinas, trabalhem esses 3 fundamentos de forma ali dissolvida no conteúdo deles, né? Para melhorar, mas que é muito pouco, tinha que ter muito mais, né? Tinha que ter muito mais. A gente tinha que estudar muito mais, pensar sobre biologia do que decorar conceitos de biologia, né? É muito mais importante você saber refletir, pensar, trabalhar, construir, divulgar sobre biologia do que ficar só replicando conteúdo que está no livro didático, certo? Então, essa é a minha visão. Então, assim, pessoalmente, a minha visão é que a bioestatística, ela é uma das, se não a mais importante disciplina que vocês têm nesse curso,
certo? E eu falo por experiência própria. Na minha vida de profissional de biólogo, a disciplina que eu mais utilizei da minha graduação foi a estatística. Foi essa disciplina de estatística. Então, eu considero que ela é a mais importante que vocês têm no curso. Se vocês não aprenderem a fazer bioestatística ao longo desse curso inteiro, vocês vão ter dificuldade depois para trabalhar com ciências biológicas, né? Para dar aula, vai ter um pouco de dificuldade também, mas não vai ser tanto, porque para dar aula, o mais importante é vocês aprenderem a interpretar, né? Apresentar e interpretar a estatística, e não necessariamente fazer ela, certo? Então, é igual, por exemplo, uma obra de arte, uma pintura, né? Se você quiser ser um pintor, você precisa saber fazer a pintura, precisa saber as técnicas para fazer a pintura. Mas se você quiser ser só um expositor, né, um dono de um museu, um professor de artes, você não precisa necessariamente saber pintar. Você precisa saber interpretar a obra, certo? Então, essa é a analogia que eu trago para essa disciplina. Para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, não é necessariamente importante que vocês saibam a fazer as estatísticas. Esse não é o foco que deve ser dado para essa disciplina, porque é o curso de licenciatura. É mais importante que vocês saibam interpretar as análises estatísticas, tá? Então, é lógico que eu vou ensinar vocês a fazer, porque não tem como você falar sobre uma coisa que você nunca fez, né? É muito difícil, você tem que fazer primeiro para ter propriedade para falar sobre aquilo. Então, é lógico que eu vou ensinar vocês a fazer. Mas o que eu mais... Aí você pode, ó, tomar nota disso. O que eu mais estou preocupado que vocês aprendam é a interpretação das análises estatísticas, tá? Quando eu mostrar um gráfico, quando eu mostrar um parâmetro, quando eu mostrar o resultado de uma análise estatística, quando eu mostrar uma interpretação de um texto sobre uma análise estatística, vocês vão saber entender essas coisas? Vocês vão saber diferenciar entre uma estatística bem feita e uma estatística mal feita, né? Vocês vão conseguir, só de olhar, dizer que esse dado que está sendo apresentado é um fake dado ou é um dado verdadeiro? Tá? Então, essa é a minha preocupação, tá? É preocupação relacionada com letramento científico, e não uma preocupação relacionada com a pesquisa científica, tá bom? Porque isso é mais para um curso de bacharelado. Mas eu vou ensinar um pouco para vocês também. Ok? Tudo bem? Deu para entender nessa primeira explicação a importância, o que é a bioestatística, a importância que a bioestatística tem? Eu poderia ficar aqui falando por horas e horas, né? Sobre bioestatística, importância de bioestatística, mas não vou me estender mais não, tá? Eu acho que no resto da disciplina vocês vão aprendendo com calma o quanto que a estatística é importante, tá? E vocês vão ver que nunca mais vocês vão precisar de astrologia, de signos, nada disso para tomar decisão da vida. Vocês vão só fazer lá o calculinho estatístico e vai resolver todos os problemas que vocês têm. Pode ficar tranquilo. Ok? Show de bola. Bom, então olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam, né, sobre estatística é que a estatística tem um método, certo? Então, para a estatística trabalhar com tudo que ela trabalha, ela tem um método. Ah, professor, repete para mim, o que é que a estatística trabalha? Ó, então, confere aqui nesse fluxograma, quais são as quatro funções, né? Os 4 objetivos principais da estatística, que é o que vocês vão aprender nessa disciplina, certo? Então, a estatística trabalha com o levantamento de hipóteses ou levantamento de questões, que é o quê? Trabalhar perguntas, objetivos, hipóteses, teorias que são criadas a partir de biologia, certo? Então, a estatística trabalha com levantamento de hipóteses, primeira parte, certo? É aquele será que eu falei, né? Será que isso é assim? Será que isso é assado? Eu escolho A ou B. Qual que é a chance disso acontecer se eu fizer essa outra coisa, né?
Então, tudo isso a estatística trabalha, né? O levantamento de questões, certo? Então, quando vocês veem, por exemplo, num trabalho científico, a hipótese do nosso trabalho foi essa. Ou, por exemplo, esse trabalho teve como objetivo essa questão, uma pergunta. Isso aí não foi criado pela biologia, isso foi criado pela estatística. A estatística está dizendo para o pesquisador como que ele deve fazer aquela pergunta. O pesquisador, ele escolhe o que ele quer trabalhar, mas é a estatística que diz como que ele vai trabalhar com aquilo, né? Qual que é o direcionamento que ele vai dar para trabalhar com aquilo, certo? Então, essa parte de levantamento de hipóteses e questões é a estatística que faz. O planejamento e a coleta de dados, a amostragem dos dados é a estatística que faz. A análise dos dados, ou seja, quais são as análises, os testes estatísticos que eu vou aplicar para fazer aquelas análises, né? Os procedimentos matemáticos que eu vou aplicar para fazer para trabalhar com aqueles dados. Isso são as análises. A estatística que faz e também a apresentação dos dados e dos resultados, construir tabela, construir gráfico, construir textos informativos, parâmetros, índices, porcentagens, tudo isso também é estatística que trabalha. Tá vendo? Basicamente tudo de biologia, né? Basicamente tudo que a biologia faz, a estatística está ali dando suporte, ok? Lembrando sempre que bioestatística não é estatística aplicado à biologia, tá bom, gente? Tem muita gente que acha que bioestatística é estatística aplicada à biologia, não é. Bioestatística são as metodologias que a biologia utiliza que são pautadas em conceitos de estatística, tá? É diferente. Se eu falar assim, bioestatística é estatística aplicada à biologia, quer dizer que eu vou ficar fazendo um monte de conta de estatística e só que nessas contas eu vou usar dado biológico, né? Ao invés de usar 1, 2, 3, 4 e 5, eu vou usar uma espécie, duas espécies, três espécies, uma célula, duas células, três células, né? 30 ml de proteína, 15 ml de proteína, 20 ml de proteína. Não é isso, tá? Que normalmente é o que vocês vão ver em outras universidades, né? Tem universidade que o professor, normalmente é um professor da matemática, e ele dá estatística aplicada à biologia. Não é isso que a gente estuda na biologia. A gente estuda quais são os métodos estatísticos que eu utilizo para poder fazer biologia, poder fazer pesquisa em biologia, ensinar biologia, etc. Tá bom? Ou seja, o que isso significa, professor? Significa que vocês não vão ter que fazer cálculo nenhum, tá? Nessa disciplina vocês vão precisar fazer 0 cálculos. Lógico que tem um cálculo ou outro, né, gente? Mas também tem coisa aí que se você não sabe somar, dividir, fazer regra de 3, né, Isabel? Se você não sabe fazer essas coisinhas mínimas, né, também, pelo amor de Deus, né, me fala aí que eu vou lá puxar a ficha de vocês no Siga e vou mandar vocês fazer introdução à matemática tudo de novo. Porque tem coisas assim que são básicas, mas é lógico que os cálculos estatísticos que as análises estatísticas fazem, esses vocês não vão fazer, porque o programa estatístico vai fazer para a gente, tá bom? A gente só vai trabalhar os dados e os resultados. O meio disso, né? O que transforma os dados nos resultados, que são equações matemáticas assim de cansar, né? De ver, vocês não vão fazer, tá? Não vai fazer cálculo matemático. Deus me livre, né? De ficar fazendo cálculo matemático aqui. Ok? Então pode ficar tranquilo nesse ponto. Bom, então qual que é o método estatístico, né? O que eu vou utilizar para fazer isso aqui? Então eu coloquei aqui, ó, os principais pontos do método estatístico, que é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Então você pode anotar aí, fazer uma checklist e à medida que a gente for trabalhando a disciplina, vocês vão fazendo um Vzinho, né, de ok para cada um desses pontos, certo? Então, o método estatístico ele envolve formular questões e hipóteses, tá? Então, a gente vai trabalhar com formulação de questões e hipóteses. Depois, a gente vai trabalhar com elaboração de amostragens e realização de experimentos, né? Quais são os conceitos estatísticos por trás disso. Coleta e descrição de dados, então, como coletar esses dados e como descrever esses dados. Aplicação em análises probabilísticas, que é fazer teste estatístico, né? Fazer análise estatística.
E, por último, apresentar e interpretar resultados, ok? Então, todas as aulas a gente vai trabalhar com essa metodologia, tá bom? Vou deixar aqui no meio para vocês verem. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com ela. As aulas vão mudando os temas, mas a gente vai sempre estar estudando e melhorando as nossas habilidades em cada um desses pontos do método estatístico, ok? Então, vocês vão ver que, no final das contas, como a gente sempre faz assim, a gente tem que resolver um problema, certo? Então, vamos pensar sempre assim, a gente tem que resolver um problema, que é um problema biológico, né? Então, a gente precisa resolver um problema. Para resolver esse problema, a gente precisa coletar dados, né, que vai dar suporte para a nossa decisão. A gente vai tratar esses dados num programa de computador e o resultado dessas análises a gente vai interpretar e apresentar no formato de gráfico. Estatística é basicamente um joguinho de videogame, né? Se você pensar, eu sempre encaro estatística como um joguinho de videogame. Você tem uma tarefa para fazer, você vai lá, passa aquela fase, coleta o máximo de moedinhas que você consegue, no final você vê quantas moedinhas você coletou e descobre se você passou ou não de fase. Então é isso que é estatística. Como você faz tudo no computador, sempre colocando lá numerozinhos, e aperta um botão aqui, aperta um botão ali, e aparece o resultado, aí você cria um gráfico, muda a cor dele, coloca colorido, faz não sei o quê. É um joguinho de computador, um joguinho de videogame, né? E se você encarar assim como um desafio, né? Como uma coisa divertida, né? Fica mais fácil de você aprender a fazer estatística. Por no final, é bastante divertido. Eu gosto bastante de fazer isso. Quando eu tenho um tempinho de sobra aí, eu pego um problema estatístico de biologia para eu poder resolver, para passar o meu tempo. Porque é bem gostoso de fazer mesmo, né? É bem interessante. Ficar quebrando a cabeça para tentar descobrir como que eu vou analisar aqueles dados, né? Isso é bem legal de fazer. Só não é legal quando você tem que fazer para o seu trabalho, né? Quando você está no TCC, no mestrado, doutorado, você fica um pouco estressado, porque você tem que fazer estatística dos seus dados. Mas quando está fazendo assim, de dados avulsos, é bem divertido de fazer, eu gosto bastante. Ok? Eu acho que vocês vão gostar também, bem tranquilo. Certo? Alguma dúvida? Não? Vou acreditar, viu? Eu vou acreditar que vocês não têm dúvidas. Ok, certo. Então, vamos então pensar que a gente vai começar a fazer um trabalho de estatística, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer um trabalho estatístico é um questionamento, né? A gente tem que ter um início, uma pergunta, uma hipótese, uma teoria ou um objetivo, né? A gente precisa ter um problema a ser resolvido, certo? E a partir desse problema, a gente vai pensar quais dados eu preciso coletar para poder resolver esse problema, certo? Então, a segunda parte é a definição dos dados e coleta dos dados, né? Então, eu descubro quais dados eu preciso para fazer esse trabalho, e aí eu elaboro qual vai ser o modo que eu vou coletar esses dados que eu preciso, né? Como que eu vou fazer a coleta desses dados que eu preciso, certo? Então, essa é a primeira parte. Então, antes da gente falar sobre as análises estatísticas, a gente vai deixar bem firmado, né? A gente vai estudar bastante qual que é o procedimento de definição dos dados e coleta dos dados, tá? A elaboração de questão e hipótese, ela está relacionada com o objeto de estudo, né? O que é que você está estudando. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Mas lá na videoaula vai ter vários exemplos sobre isso que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, coloquei alguns exemplos aqui, ó. Vamos supor que você está tentando estudar o seu TCC, né? Deixa eu botar isso mais aqui embaixo para aparecer. Então, vamos supor que o seu TCC seja estudar o número de atropelamentos de animais no município de Redenção. Então, esse é o seu objetivo. Meu objetivo é estudar o número de atropelamentos de animais no município de Redenção. Tá vendo que isso aqui é um tema,
né? Então, é um tema de biologia, você está estudando um tema de biologia, certo? Então, você definiu o tema, a primeira coisa que você precisa definir é se você vai fazer uma descrição do sistema ou se você vai testar uma hipótese em relação a esse sistema, certo? Então, definir uma questão sobre esse sistema é se você está querendo só descrever, querendo fazer uma descrição sobre esse sistema, tá? Então, eu estou querendo saber qual é o número, qual é o valor, a quantidade de animais que são atropelados no município de Redenção, que foram atropelados no município de Redenção em 2017. Então, eu só quero um número, só quero esse dado, descrever essa situação, tá? Então, a estatística pode ser usada simplesmente para descrever algum sistema biológico, ok? Por outro lado, você pode estar querendo elaborar uma hipótese. Por exemplo, não só eu quero saber quantos animais foram atropelados em Redenção, como eu também quero saber o porquê que esses animais foram atropelados. Ou então eu quero saber se essa quantidade de animais atropelados em 2017 foi maior ou menor que a quantidade de animais atropelados em 2016. Ou seja, eu quero saber se o número de atropelamentos de animais está aumentando, certo? Então, você pode trabalhar também esse tema, essa questão, de forma inferencial. O que é inferencial? De fazer uma inferência, de fazer uma suposição, de tirar uma hipótese, certo? De elaborar uma hipótese, de hipotetizar sobre alguma coisa, tá? Então, toda vez que você vai fazer um trabalho de biologia, depois que você define o tema, você precisa definir se você quer descrever, fazer um trabalho descritivo, ou se você quer fazer um trabalho inferencial. O que é um trabalho inferencial? Um trabalho hipotético. Tá? Um trabalho que vai gerar hipóteses, vai gerar teorias. Certo? Então, a gente pode dizer assim, um trabalho descritivo é o trabalho do que, né? O que e qual, né? O que é isso, qual é isso, ou seja, está tentando descrever. E o trabalho inferencial, estatística inferencial, é a estatística do como e o do porquê, né? Como que aquilo funciona e o porquê que aquilo funcionou daquela forma, certo? Então, você precisa definir se o seu trabalho vai ser descritivo, se o seu trabalho vai ser inferencial. Normalmente, isso depende da sua formação, né, e dos seus objetivos. Por exemplo, se você está estudando para ser taxonomista, você pode querer simplesmente descrever uma espécie, né? Então, eu quero descrever uma espécie de planta. Então, eu tenho que medir os dados que vão me ajudar a descrever aquela espécie, certo? Agora, se você quiser, por exemplo, entender o porquê que aquela espécie de planta ocorre naquela região, então você já está fazendo um trabalho inferencial. Então você vai fazer um outro tipo de estatística, tá? Então eu estou chamando a atenção para esses dois tipos de estatística porque são diferentes metodologias, tá? Diferentes métodos que você vai utilizar. E nessa disciplina, para ficar mais claro, a gente vai aprender primeiro como que faz a estatística descritiva e depois a gente vai aprender como se faz a estatística inferencial, porque essa aqui é um pouquinho mais difícil, tá bom? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. O segundo exemplo, a densidade de Tejo. Tejo é aquele lagarto, né? Aquele lagarto preto e amarelo, bem grandão, né? Então, a densidade de Tejos atropelados no estado do Ceará. Então, vê-se que eu posso só querer saber qual que é o número de Tejos atropelados no estado do Ceará. Então, eu contabilizo, né? Quantos Tejos são atropelados por ano, quantos Tejos foram atropelados no período de 10 anos, quantos Tejos são atropelados por dia, né? Então, estou querendo só descrever. Às vezes, por exemplo, o governo do Ceará me contratou para elaborar um plano de manejo para os Tejos. Então, uma das partes desse plano de manejo é eu saber qual é a densidade de Tejos atropelados, né? Quantidade de Tejos atropelados por dia, por tempo, ou por área, né? Quantidade de Tejos atropelados por quilômetro quadrado, por hectare, etc. Ok?
Terceiro exemplo, crescimento de mudas de cajueiro tratadas com nitrogênio. Então, assim, o quanto cresce as minhas mudas de cajueiro quando eu trato ela com uma determinada quantidade de nitrogênio. Vamos supor aí que você está trabalhando para uma empresa, né? Você foi contratado ali para o polo químico de Guaiúba, e essa empresa produtora de fertilizante, e ela quer saber se esse novo fertilizante que ela desenvolveu vai melhorar o crescimento das plantas, né? Por exemplo, aí o cajueiro. Então, ela te contrata para você fazer esse trabalho e avaliar o quanto que as plantas crescem utilizando esse novo fertilizante, né? Então, você bota lá o fertilizante na planta e mede de alguma forma. Você pode, por exemplo, medir a altura da planta, o diâmetro do caule, pode medir número de ramos, número de folhas, né? Tem uma série de valores que você pode medir, número de frutos produzidos, né? Então, tem uma série de valores que você pode medir, esses são os seus dados, que você vai utilizar para poder responder esse questionamento, né? Chegar aí nesse objetivo, ok? Então, isso é estatística descritiva. Da mesma forma, você pode tentar entender o porquê que os cajueiros estão crescendo bem com esse novo fertilizante. Então, você quer saber qual é a causa do crescimento dos cajueiros. Será que a causa desse crescimento é 100% devido ao fertilizante ou existem outros fatores por trás? Por exemplo, irrigação, quantidade de sol, salinidade do solo, pH. Então, você está fazendo uma comparação entre o fertilizante que você está utilizando e outros fatores, ou mesmo outros fertilizantes, né? Fertilizantes que já existem no mercado. Então, quando você está fazendo comparações, você está trabalhando com estatística inferencial, né? Ou então, por exemplo, você quer saber qual é a quantidade desse fertilizante que eu preciso colocar no solo para que o cajueiro cresça o máximo que ele consegue crescer, para que eu atinja o máximo de produtividade. Então, você vai estudar, né, os cajueiros com esse fertilizante num sistema de relacionamento, né? Ou seja, à medida que eu aumento a quantidade de fertilizante, a planta aumenta de tamanho. Então, você está tentando estabelecer relações, né? Você está tentando relacionar a aplicação de fertilizante com o crescimento do cajueiro. Então, quando você faz essa relação, você também está criando uma hipótese, porque você tá prevendo o que vai acontecer. Você tá tentando testar uma previsão. Então, isso é também estatística inferencial. Ok? Vamos ver mais exemplos aqui. Ó. O número de movimentos respiratórios por minuto de cobaias anestesiadas. Então, eu aplico um anestésico numa cobaia, num camundongo, e eu quero saber quantos batimentos esse camundongo tem quando ele está anestesiado. Então, coleta os dados, pode ser, por exemplo, o número de batimentos por minuto, a frequência cardíaca, coleta os dados e descreve, né? Descreve qual foi o batimento, ok? Outro exemplo aí, ó, respiração de pessoas após exercício físico intenso, certo? A mesma coisa. Coleta os dados a respeito da respiração da pessoa, por exemplo, quantas inalações e exalações a pessoa faz, né? Ou qual a quantidade de oxigênio que ela está respirando. Faz uma medida em relação à respiração durante o exercício da pessoa. Tudo isso estatística descritiva, certo? Mas se você quiser, por exemplo, comparar qual que é a taxa respiratória da pessoa em exercício físico intenso, em repouso, aí você já está fazendo estatística inferencial, você já está fazendo uma comparação, ok? A concentração de poluentes em um rio urbanizado, né? Então, qual a quantidade de poluentes que tem naquele rio? Por exemplo, microplásticos. Qual a quantidade de microplásticos que tem naquele rio? Então, se você medir essa quantidade, estatística descritiva, né? Você bota num gráfico, apresenta, né? Ou faz uma firula para apresentar os seus dados. Então, estatística descritiva. Mas se você quiser comparar o rio urbanizado com o rio lá na área rural, né? Num sítio, aí você já está fazendo estatística inferencial, porque você já está fazendo uma comparação, ok? Se você estivesse vendo qual que é a quantidade de poluentes
na porção do rio mais perto da cidade e a porção do rio mais longe da cidade, né, então você já tem uma relação, quanto mais longe da cidade, mais ou menos poluentes eu espero ter, você já está também fazendo estatística inferencial. Tá? E por último, a produção de leite em cuícas latantes em puerpério. Então, cuíca é aquele gambazinho, né? Aqui acho que vocês chamam de caçaco, né? É um gambazinho. Então, quanto que a cuíca de leite que a cuíca produz quando ela está no puerpério dela, né? Depois que ela já teve os filhotinhos. Então, você pode medir isso e falar, ó, é tantos ml por dia, é tantos ml por hora, é tantos ml por minuto, né? Então, também um dado descritivo. Mas se você quiser, por exemplo, saber, uma cuíca que tem 4 filhotes produz mais leite que uma cuíca que tem 8 filhotes, então você já está fazendo uma comparação. Então, já é estatística inferencial. Ok? Certo? Deu para entender mais ou menos onde que está a estatística nessa biologia? E a diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial? Claro que sim, né? No final das contas, vocês vão ver que uma não existe sem a outra, certo? Estatística descritiva precisa da inferencial e a inferencial precisa da descritiva. Isso é só um modo didático de organizar a estatística. Mas as duas são interconectadas. Por isso que a gente tem o primeiro módulo da disciplina, estatística descritiva, e os 2 outros módulos da disciplina, estatística inferencial. O segundo módulo, estatística de comparação, e o terceiro módulo, estatística de relação. Tá? Então, acho que deu para entender mais ou menos como a disciplina é organizada. Ok?